Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos, né? Vamos começar a dar continuidade, né? A eletrólise, a gente está estudando a eletroquímica, já estudamos as pilhas. Na semana passada, nós estudamos eletrólise ígnea, né? Então, quando a gente pegava um composto iônico, fundia ele, daí eu tinha a presença de íons. Hoje a gente vai ver a eletrólise aquosa e a estequiometria, tá? Então, esse esqueminha, eu estava conversando com o Lucão, esse esqueminha aqui quem entendeu, quem enxergou o que está acontecendo aqui, entendeu o que é pilha e o que é eletrólise, né? Então, do lado da pilha, eu tenho reações espontâneas, ela acontece de forma natural. A transferência de elétrons, se a gente utilizar isso em dois eletrodos, então eu tenho um eletrodo aqui na pilha, todos são do próprio metal para que a reação aconteça. Aqui na eletrólise não, né? Você pode utilizar eletrodos, normalmente é diferente dos cátions e dos ânions. Muito utilizado é eletrodo de carbono, né? De grafite aqui. Então, aí, vamos pensar, ó, se os elétrons estão saindo do anodo na pilha, estão chegando no catodo da eletrólise, né? Tem a carga negativa. Então aqui eu estou carregado de cargas negativas, certo? Essas cargas negativas vão ser recebidas pelos cátions, que estavam com carga positiva, são atraídos aqui, sofre uma reação de redução, tudo bem? Enquanto os ânions vão para o anodo, então os ânions vão para o anodo para sofrer uma reação de oxidação, tudo bem? E perder elétrons, certo? Então, pessoal, é isso que a gente está falando. Se no catodo eu estou ganhando elétrons, lá no anodo eu estou perdendo elétrons. Vamos ver, então, agora, quando isso acontece no meio aquoso. Você tem duas condições. Nós temos a condição quando o pH é neutro. Quando o pH é neutro, quer dizer, então, que a gente tem que pensar, né, na possibilidade, olha só para você ver a palavra, né, a possibilidade de ocorrer oxirredução na água. Então, se a gente pegar a moléculazinha da água, o H+ pode sofrer uma redução, e aí você vai ficar, quando o seu H+ sofrer redução, existe a formação do gás hidrogênio. Se o OH, né, sofrer uma oxidação, você vai ter a presença do 4H+, né? Então é isso que a gente está falando, mais o, o gás oxigênio. Então, ambos você vai ver borbulhando, né? Porque são gases, vai borbulhar. Se estiver saindo hidrogênio, foi a redução. Se estiver saindo oxigênio, é a oxidação. Quando eu estou fazendo a eletrólise em pHs diferente do pH 7, ou seja, menor que 7 ou maior que 7, aí as coisas, né, vão acontecer de forma diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, a eletrólise da água é aquela reação, né? Essa reaçãozinha. É a reaçãozinha da eletrólise da água, né? Quando você está fazendo a eletrólise, existe uma ordem de descarga. Quem tem maior facilidade para ser descarregado, né? Para chegar e reagir ali com o seu eletrodo. Então, vamos pensar, ó. Os íons positivos, ou seja, os cátions, esses aqui são os cátions, né? Os nossos cátions seguem essa ordem. Então, todos os metais alcalinos terrosos, todo o alumínio tem prioridade de descarga em cima do hidrogênio. E os demais depois. Então, enquanto você tiver sódio numa reação de eletrólise, quem vai ser descarregado lá no seu catodo vai ser o sódio. Enquanto ele não acabar, depois vai ser a água e depois vai ser o cobre e os outros. E isso acontece da mesma forma lá no anodo, né?
Então, esse aqui são os ânions, né? Então, aqui eu tenho meus ânions. Os ânions também seguem a mesma ordem, tá bom? Pessoal, vocês devem ter já visto muito o termo, falar, isso aqui é o que? Ah, é banhada a ouro, né? Às vezes tem algumas trabalhos bacanas, bem feitos, falar, essa correntinha de ouro não é banhada a ouro, banhada a prata, banhada qualquer coisa que a gente pode falar. Esse palavra banhado, né, é uma galvanoplastia ou uma eletrodeposição. Eu já me interessei muito em tentar fazer isso aí, tem uma série, um grau de dificuldade, eu queria fazer eletrodeposição naquelas folhas, você pega uma folha, né, depois fica somente algumas partes dela, e você faz, fica lindo, mas não, sempre quebrava, faltava algum pedacinho, difícil fazer, aí eu parei de fazer. Mas eu tenho uns equipamentos aqui, é uma fontinha de computador, algumas coisinhas 12 volts, corrente contínua sempre, e aí fazia isso, mas eu não dei continuidade. Então, quando você vai fazer essa eletrodeposição com níquel, chama niquelação. Com crômio, cromeação. Com prata, prateação, né? Muitos materiais de carro, bicicleta, todos falam, é cromado, né? Cromado é porque passou por um processo de eletrodeposição de cromo. E dá para calcular a quantidade que está sendo colocado lá dentro, né? Olha só para vocês verem que legal. Um elétron transporta 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um mol de elétron, que seria 6 vezes 10 a 23, vai transportar 26,96 e 500 coulombs. Ou seja, um mol de elétrons transporta 96.500 coulombs, e essa quantidade de 96.500 coulombs eu chamo de 1 Faraday, tá? 1 Faraday. Então, 1 mol transporta 1 Faraday de Coulomb, né? Ele possui a carga de 1 Faraday, tá certo? Isso aqui, com essa regrinha de 3 aqui, é onde as coisas vão acontecer, vocês vão entender perfeitamente, né? Ah, professor, então quer dizer que eu consigo fazer cálculos estequiométricos, fazer... Sim, né? Ó, a gente tem que lembrar que carga era igual a corrente por tempo. Então, se você tem a medição de corrente e o quanto tempo você está colocando lá, você consegue saber qual é a carga que o colocou. Se você consegue saber a carga que colocou, você consegue saber quantos elétrons foi depositado lá dentro também. Então, lembra do kit, né? O kit lá da física, certo? O kit lá da física pode ser utilizado aqui para calcular a quantidade de elétrons que está sendo depositado no material que está sofrendo a eletrodeposição. Muitas das vezes isso aqui é pedido, né? É legal, não é difícil não. A gente também pode fazer eletrólise em série, olha que bacana. Então, só lembrar, né, que o catodo vem no anodo, né, ó, o anodo para o catodo, que é o fluxo de elétrons. Aqui eu estou recebendo os elétrons, então aqui vai ficar cheio de carguinha negativa. Os cátions, então os cátions positivos daqui vão migrar para o catodo, né? E os ânions vão migrar para o anodo, certo? E aí o legal é que eu posso usar cada cuba eletrolítica sendo de um material diferente, né? Então dá para fazer isso. E aí a quantidade de deposição também vai ser diferente. Bacana? Pessoal, daqui a pouquinho eu vou dar uma paradinha nesse vídeo, então aqui foi só nossa conversinha teórica ali, introdução, e a gente vai partir agora para os outros vídeos depois de exercícios. Tudo bem? Acompanhe aí e vão, qualquer coisa, vai anotando as dúvidas que daqui a pouco a gente está ao vivo. Valeu!